Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Lovecast. E o episódio de hoje é super, super especial, porque não é o 14º episódio como era suposto ser, mas é um episódio... Mas é um episódio interativo, um episódio de perguntas e respostas aqui comigo, porque não conseguimos gravar com o nosso convidado, tivemos aí um problema de desalinhamento de agenda, mas remarcamos para o próximo episódio. Mas fiquem comigo porque vai ser um episódio super, super, super interessante. Abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, então se você não me segue, aproveita para seguir no Instagram, abri uma caixinha de perguntas, vou responder e talvez eu abra uma live aqui e responda mesmo perguntas assim ao vivo. Já selecionei as perguntas aqui e também vamos revelar uma grande surpresa, uma grande novidade que vai acontecer aqui no nosso Lovecast, ok? Antes, deixa aproveitar e dar os recados importantes. Recado número 1, agradecer a nossa parceira, a Tráfego Promos, que é uma empresa de prestação de serviços de tráfego pago, anúncios na internet, presta serviços para empresas e também para pessoas. Empresas como a Escola do Excel, marcas pessoais como Luane, Solange Vicente, Solene Cakes, então são várias e várias pessoas que a empresa presta serviços. Aproveitar também explicar um pouco sobre a Tráfego Promos, que eu sempre falo e nunca dei mais detalhes sobre isso. A Tráfego Promos presta serviços de tráfego pago, que são anúncios na internet. Então, se você já viu um desses rostos que apareceu aqui na tela, a Solene Cakes, a Solange Vicente, o Luane, entre várias outras pessoas que a empresa presta serviços, significa que é a Tráfego Promos que está por detrás desses anúncios, ok? Os anúncios para que servem? Servem para divulgar o seu produto ou serviço ou a sua mensagem, o seu conteúdo, fazer com que a sua audiência ou o seu potencial cliente conheça o seu negócio. Então, se você tem uma pequena empresa, uma média empresa, se você é um empreendedor e quer divulgar os seus serviços usando a internet, contacte a Tráfego Promos através do contato que passou aqui no rodapé e também vou deixar na descrição aqui deste episódio, ok? Espero que tenha ficado claro. E vamos para o segundo recado. O segundo recado é sobre a lista de presenças, ok? Na lista de presenças, o que é a lista de presenças e por que nós criamos a lista de presenças? Porque nós queremos fazer um podcast diferente como quem diz, mas um podcast interativo. O que isso quer dizer? Para além de ser só eu a entrevistar os meus convidados, trazer aqui os meus convidados, trocarmos um dedo de conversa, a educarmos a audiência, queremos que a audiência também pudesse participar aqui comigo e estar aqui do meu lado, ser a co-host. Já tivemos a nossa primeira co-host, que foi a Shudi Mongani, e ela sempre nos acompanha, ela sempre preenche a lista de presenças, então um grande abraço para ti, Shudi, e obrigado por nos acompanhar. Fico muito feliz mesmo em saber que fazemos parte aí do seu dia a dia. Por isso também que estamos aqui, apesar de não termos um convidado, também estou aqui a gravar um podcast a solo, como quem diz, e exatamente para poder honrar esse compromisso que eu tenho convosco de todos os domingos trazer um episódio novo aqui para vocês, ok? Vai ser um episódio super interessante, não esqueçam, aqui no final vou deixar uma surpresa muito boa que vai acontecer aqui nos próximos episódios, ok? Estava a falar da lista de presenças, como é que funciona? Tu vais ter a oportunidade de estar aqui comigo e entrevistar os meus convidados, mas para tal você precisa preencher a lista de presenças. O que é a lista de presenças? É para eu saber que, olha, a fulana sempre passa por aqui. Por exemplo, como é que eu sei que a Shudi sempre assiste os nossos episódios? Porque ela sempre preenche a lista de presenças. Então não tem como ela saber a palavra-chave que nós deixamos no meio ou no fim sem assistir o episódio. Então por isso que eu sei, já conheço o nome dela. Tem uma outra também, são vários, mas tem uma outra também que sempre preenche, é a Paloma. Então muito provavelmente, se estiveres a ver este episódio também, um abraço para ti. E quem sabe serás a minha próxima co-host. E isso também está diretamente relacionado à surpresa que eu vou revelar quase no fim do programa. Para você poder participar, só tem que preencher aqui na lista de presenças. Nós sempre no meio ou no fim deixamos uma palavra-chave, ok? E talvez eu deixe neste episódio e você possa deixar lá, vamos ver. E então eu sempre deixo o convidado, no caso, sempre deixa uma palavra-chave no meio ou no fim do episódio. Então, o que deve acontecer? Você clica no primeiro link que está na descrição aqui deste episódio, de cada episódio, na verdade, e você preenche lá os seus dados. Basicamente, eu só peço o teu nome, o teu endereço, o teu contato para eu poder ligar para ti, caso seja selecionado. E também colocar lá a palavra-chave, ok?
cada episódio tem uma palavra-chave diferente, então por isso que é importante você preencher todas as listas de presenças que estão em cada episódio. Mas, como já tivemos a nossa primeira co-host que veio no 11º episódio, então para a próxima co-host só vai contar a lista de presenças a partir do 11º episódio, ok? Deixa eu tentar clarificar mais um pouco. Os co-hosts, ou você da minha audiência, você pode vir para aqui de 10 em 10 episódios, ok? Já passaram 10 episódios e nós já trouxemos uma co-host. Significa que os primeiros 10 episódios, as listas de presença já não são válidas, ok? Não sei se alguém está a preencher, mas elas já não são válidas. Inclusive, vou recordar de tirar os links dos episódios anteriores só para não confundir aqui a audiência. Agora, quais são as listas de presenças ou quais são os episódios cujas listas de presença são válidas? A partir do 11º episódio, a partir do episódio 11. Ok? Então, volta aqui alguns vídeos atrás, preenche a lista de presença do episódio 11, 12, 13, ok? Este não é o episódio 14, o episódio 14 vai ser próximo domingo às 19 horas. Este é um episódio especial, mas talvez eu deixe uma lista de presenças. Então, meu produtor vai me lembrar, Gideon, lembre-me de deixar a palavra-chave para este episódio. Espero que tenha ficado claro. Vamos começar aqui com as perguntas e respostas. Eu abri uma caixinha de perguntas, como eu estava a dizer, lá no Instagram. Se você não me segue, aproveita para seguir, @lovecastmz, ok? Tem o nosso ícone aí vermelho, que vocês podem ver aqui na tela aqui na televisão. Exatamente, boa. Então tem uma logo igual a essa, um fundo branco. Aproveita a seguir e pode deixar lá a sua pergunta. Vamos lá responder a primeira pergunta que veio aqui da caixinha. Pergunta: diz: por que nós começamos o podcast? Boa, por acaso essa é muito boa. Mas vou deixar quase para o final. Tem uma outra que eu queria começar com ela aqui, que eu achei super interessante e, tipo assim, me desafiou a pensar, né? Por isso que eu queria começar com ela. Ela diz: como vocês ganham dinheiro com podcast, ok? Essa é interessante, eu vou responder ela com muito gosto e eu escolhi ser a primeira. Como nós ganhamos dinheiro com podcast? É assim, existem várias formas de monetizar o podcast. Então, se você estiver a pensar em começar um podcast, é uma alternativa muito boa. Inclusive, o estúdio onde nós gravamos é super top, como vocês podem ver. É um estúdio muito bom, fica aqui na 24 de julho, em frente à Assembleia da República. Super recomendo. E existem várias formas de monetizar. Como é que tu podes monetizar isso? Primeiro, tu podes monetizar através de patrocínios, isto é, empresas podem, se você tiver uma audiência relevante, se você tiver o teu podcast ser relevante, empresas podem patrocinar. Por exemplo, podemos ter aqui uma máquina de café da Nestlé, passa publicidade, mas não tem nenhum problema passar publicidade. Podemos ter aqui uma marca de café, podemos ter, sei lá, empresas que vão patrocinar aqui, assim como a Tráfego Promos, que é a nossa parceira desde o início, que já patrocina aqui o nosso episódio. Então pode ser dessa forma que você vai rentabilizar o seu podcast. Essa é a primeira forma. A segunda forma é através de indicação de produtos, ok? Isto é, você pode ter produtos da sua própria marca ou do seu próprio podcast e você pode vender através do podcast, ok? Essa é a segunda forma de monetizar. A terceira forma de monetizar é através da própria ferramenta de distribuição de conteúdos, ok? Isto é, o YouTube ele monetiza, o Spotify ele monetiza, então você pode monetizar a partir dessas ferramentas. Acredito que devem existir outras aí que monetizam, mas eu só estou bem por dentro dessas duas, ok? Agora estamos na quarta forma de monetizar. A quarta forma de monetizar é através, essa para mim é a que mais funciona para mim agora, que é através da relevância através da relevância do podcast, tu, vamos lá, fortalece o teu branding pessoal. Pessoal, não existe nada mais valioso do que o nosso branding pessoal. Por quê? Hoje em dia, eu não, entre aspas, não passo despercebido. Ou quando vou ter com algumas pessoas, elas já me reconhecem. Elas dizem: é o fulano do podcast, sim. É o fulano do Lovecast, sim. É o fulano do não sei o quê, sim. Então, isso para mim ajuda muito porque abre oportunidades de negócio. Eu sou empreendedor, a Tráfego Promos é a minha empresa de prestação de serviços de tráfego pago, anúncios na internet, e isso para mim abre várias oportunidades de negócio. Então, se eu vou falar com alguém hoje, apresentar os meus serviços, apresentar os serviços da minha empresa de anúncios na internet,
É diferente se eu fosse falar com a pessoa sem que a pessoa me conhecesse, sem que a pessoa já visse o meu trabalho. Então, a partir desse podcast, o meu branding pessoal ele fica muito mais elevado e abre oportunidades de negócio. A outra forma vamos lá, que para mim também funciona muito, é o networking, ok? Não estou a dizer que eu já fiquei amigo das pessoas que vieram para aqui, não. Mas, se eu tiver alguma dificuldade, se eu encontrar com as pessoas que já passaram por aqui na rua, já não vou passar despercebido. Eles vão dizer, eu fulano do podcast, sim, então... Esse networking para mim vale muito mais do que qualquer outra coisa, porque como o nosso convidado já disse, o Afonso Costa, que é o empresário que falou muito sobre networking, ele disse 80% dos resultados que você não tem é por causa das pessoas que você não conhece. Então, por isso que eu valorizo muito o networking. Ele disse que o networking não é uma coisa que tu constróis da noite para o dia. É um jogo de longo prazo. Então, essa construção de marca, essa visibilidade que o meu podcast está a ter é muito importante e graças a Deus teve uma aceitação muito, muito, muito forte logo no início. Não tivemos dificuldades de penetrar no mercado, então isso facilitou muito. E também agradecer aos convidados que aceitaram aqui os convites e que os outros também continuem a aceitar os meus convites. Claro que tem muitos também que não aceitam os convites. Também às vezes por questão da agenda, por exemplo, no episódio de hoje não conseguimos gravar exatamente por causa da agenda que, pronto, às vezes eu estou disponível num dia ou o estúdio está disponível. O estúdio está sempre disponível, mas a minha disponibilidade para vir para o estúdio é num dia e do convidado é outro, então acabamos não alinhando aí na agenda, por isso que hoje estou aqui sozinho. E no longo, por que a maior parte das pessoas não vê o podcast como uma forma de rentabilizar? Tem uma outra forma também de rentabilizar que eu não falei aqui. Se você tem um negócio, por exemplo, vamos lá dar um exemplo aqui de que o próprio podcast em si, o próprio estúdio de gravação do podcast, ele pode fazer um podcast a falar sobre podcasts, ok? Porque tu estarás a educar uma audiência para poder comprar o teu produto ou serviço. Por exemplo, tem pessoas que nunca visualizaram a ideia de criar um podcast. Mas, se o próprio estúdio de podcast cria um podcast a falar sobre podcasts, vai estar a educar uma audiência, a fazer perceber, a abrir a mentalidade das pessoas para poderem perceber o podcast como uma forma de potencializar os seus negócios, ok? Como eu disse, iniciei um podcast, por exemplo, vamos lá, essa está diretamente ligado à primeira pergunta que eu disse que ia responder, é por que nós começamos esse podcast? Vou responder essa já agora e vocês vão perceber por que está ligado a essa. Eu trabalho com marketing e sou empreendedor, tenho clientes, etc. E se eu quiser, eu queria começar um podcast a falar sobre negócio, a falar sobre empreendedorismo, a falar sobre marketing. Mas já existiam alguns que falavam sobre marketing, a falar sobre marketing não, mas a falar sobre empreendedorismo. E por acaso é um podcast que é gravado aqui nesse estúdio e que eu conversei com a pessoa e disse, olha, eu já estava pensando em fazer um podcast, só que eu acabei não fazendo, mas por eu estar a ver a ele, que é a Two Bros Podcast, então vocês não seguem também, assistam, é um podcast também super excelente, a Two Bros Podcast. Eu mandei mensagem para ele, olha, por eu estar a ver o teu podcast e por eu estar a ver que é feito por um jovem empreendedor, isso me motivou a começar o meu próprio podcast. Então, se eu fosse fazer um podcast, seria sobre empreendedorismo ou sobre marketing. Mas por alguma inspiração divina, assim, me veio a ideia de começar um podcast sobre relacionamentos. Não sei explicar como nem porquê, mas também é um assunto que eu gosto. Eu assisto também muitos podcasts sobre relacionamentos. Então, do nada me veio a ideia, eu concebi a ideia, tipo, captei a mensagem, né? Seja lá como quer que vocês queiram chamar isso, e concebi a ideia e transcrevi tudo no papel. Tem tudo escrito no papel, sobre como é que eu haverá de fazer, quais seriam os diferenciais que eu haverá de trazer. E esse diferencial foi, por exemplo, também trazer um brinde para os nossos convidados, ok? Eu não sei se vocês já puderam perceber, eu sempre entrego um brinde para os nossos convidados. Então, esse é um dos nossos principais diferenciais. Então, está tudo isso escrito lá no papel no dia que eu concebi a ideia, que essa inspiração veio. Então, eu disse, vou trazer um diferencial, trazer um brinde, porque cada episódio é especial. Então, para nós podermos eternizar esse episódio, então nós sempre vamos entregar um brinde ao convidado, ok? Então, trouxemos esse diferencial. E pronto, eu fiz. E se eu quisesse fazer de empreendedorismo, seria só mais um podcast, ok? Claro que eu poderia haver uma forma de me diferenciar, trazer algum lado que,
por exemplo, os empreendedores não falam, por exemplo, ou falar sobre, né, finanças dentro do empreendedorismo. E para mim, falar só sobre relacionamentos é uma forma de se diferenciar dos outros podcasts. Por quê? Todos os podcasts, se forem a perceber, contam a história sobre o convidado, ok? É claro que o meu podcast também conta a história, mas é história ligada à área de relacionamentos. Mas nem todos. Se forem a perceber, já trouxemos um convidado que falou sobre networking. Não falamos um pouco sobre a história dele. Trouxemos uma convidada que falou que é uma profissional de RH. Então falamos sobre relacionamentos dentro de ambientes profissionais. Também falou um bocadinho sobre a história dela, mas nós temos uma linha de produção de conteúdos que é só sobre relacionamentos. Então isso já nos diferencia dos outros podcasts, ou da maioria dos podcasts. Então essa foi uma estratégia que nós trouxemos também para podermos nos diferenciar aí dos outros podcasts, ok? E mais o quê? O problema das pessoas, outra coisa, o problema das pessoas é o imediatismo, por isso que as pessoas não veem como é que as pessoas podem ganhar, porque as pessoas só querem começar o podcast hoje e começar já a rentabilizar. Não, leva um tempo para o teu podcast poder ganhar tração, para o teu podcast poder ter visibilidade. Você vai ver, tem podcasts que têm 100 mil visualizações no vídeo, por exemplo, ou em todos os vídeos, tem 100 mil inscritos, tem 1000 inscritos, tem 2000, 3000. Então, tudo isso foi feito, é uma construção, é uma audiência relevante. Então, se você tem uma loja, por exemplo, você tem um negócio, então você pode divulgar os seus produtos lá, ok? Porque você já tem uma audiência ali. Então, qual é o melhor lugar para nós fazermos um anúncio? É onde está a atenção das pessoas. A tua atenção neste momento está aqui. Então, eu estou a te vender a ideia de começar um podcast para o teu negócio, ok? Então, essa é uma forma também de tu rentabilizares o podcast. Então, respondendo aqui à pergunta de como é que nós ganhamos dinheiro com o podcast, ok? Vamos lá, a próxima pergunta. Vou escolher aqui algumas bem boas. Fala mais sobre a lista de presenças, já falei. Qual o critério para escolher os convidados? Boa. Qual é o critério que nós usamos para escolher os convidados? Muito simples. Primeiro, nós olhamos para aquilo que é a nossa linha de produção de conteúdos, que é sobre relacionamentos. Depois, olhamos para a especialidade do convidado, porque nosso podcast ele é muito educativo acima de tudo. Muito educativo acima de tudo. Vocês podem perceber, todos os podcasts são muito educativos. Nós não procuramos só trazer um assunto e ficar só a falar. As perguntas que eu faço são mesmo no sentido de educar a minha audiência. Então, qual é o critério que nós escolhemos? Primeiro, a nossa linha de conteúdo. Segundo, a relevância que o convidado tem. Relevância não no sentido de, tem tantos mil seguidores, tem, não sei, não. A relevância que ele tem, o peso, a bagagem que ele carrega para poder falar sobre aquele determinado assunto. Então, não estou a trazer alguém que começou hoje, por exemplo, a falar sobre relacionamentos, então vou trazer essa pessoa. Não. Ou começou hoje, é uma psicóloga recém-formada, então vou trazer. Não. São psicólogos, por exemplo, que o episódio anterior foi uma psicóloga, mas ela já tem bagagem suficiente para falar sobre o assunto. Então ela é uma psicóloga que eu admiro muito e eu já vinha acompanhando ela nas redes sociais. Então, primeiro é o nosso assunto, segundo é a relevância do convidado. Então são esses os critérios que nós usamos para poder escolher os nossos convidados. Vamos lá, próxima pergunta. Por que só um tema? Essa já havia respondido exatamente para podermos nos diferenciar dos outros podcasts, ok? E também quando vocês assistem os nossos podcasts, vocês já sabem qual é o tema e eu acredito que vocês assistem mais pelo tema, não necessariamente pelo convidado. Enquanto que os outros podcasts vocês assistem mais pelo convidado, não necessariamente pelo tema. Então existem vários motivos que fazem as pessoas assistirem o podcast. Um é o tema, segundo é o convidado. Então nós optamos ir mais pela linha do tema, ok? Outra pergunta, maiores aprendizados nos podcasts. Uau! Bom, são muitos aprendizados, mas um grande aprendizado que eu tirei é desenvolver a habilidade de ouvir. Porque nós temos 2 ouvidos e uma boca, então significa que temos que ouvir mais e falar menos. E inclusive várias pessoas já disseram isso, já deixaram nos comentários, para vocês verem que eu li vossos comentários. Várias pessoas já deixaram essa como é que eu chamo? Já deixaram essa nota, né, de que eu, por exemplo, por acaso
tenho essa capacidade de ouvir as pessoas e deixar o convidado falar. Então, essa é uma habilidade que eu aprendi e, assim, isso tem mudado muito as minhas relações fora daqui, ok? Então, eu tenho prestado mais atenção para aquilo que as pessoas estão a dizer, eu tenho tido a paciência de deixar a pessoa falar ou terminar o fio de pensamento da pessoa. Então isso tem contribuído muito para o meu crescimento pessoal, porque se formos a ver, tem pessoas que não sabem ser, não sabem estar quando estão com as outras pessoas. Uma pessoa que quer sempre estar a falar, e eu sou uma pessoa que falo muito, sou uma pessoa muito acelerada, então eu penso tipo 2x, 3x. Então, porque eu assisto os vídeos no YouTube, eu acho que vocês já perceberam que eu falo muito rápido. Então, isso deve-se, por exemplo, deve-se por acaso ao fato de eu assistir os vídeos no YouTube, por exemplo, em 2x. Quando eu assisto filmes, por exemplo, assisto em 2x. Então, eu falo muito rápido, penso muito rápido, então a minha tendência é sempre atropelar as pessoas com quem estão a conversar comigo. Então, esse é um grande aprendizado que eu tive, deixar as pessoas falarem. Ouvir mais. E então isso para mim faz tipo, é o aprendizado assim master, like, yeah. Se fosse para resumir, eu acho que só deixaria esse aprendizado, aprender a ouvir mais do que falar. Claro que tiveram outros, mas já não me vem aqui em mente, ok? Vamos lá, próxima pergunta. Qual é a diferença do Edilson antes e depois do podcast? Essa está bem relacionada mesmo à pergunta anterior. Qual é a diferença? Assim, primeiro, bagagem, isto é, conhecimento, porque aquilo que eu disse, os podcasts são muito educativos. Então, o Edilson antes não sabia muitas coisas que hoje eu sei. A questão do networking, por exemplo, valorizar o networking e aprender a construir esse networking ao longo do tempo. Querer dar um passo de cada vez e não querer colher os resultados hoje. Começar o podcast hoje e já querer monetizar hoje. Começar o podcast hoje e já querer ver os resultados hoje. Não. É uma construção, leva tempo, 1, 2, 3 anos, mas consistência. Isso, não sei se já perceberam, maior parte ou quase todos os nossos convidados falam sobre consistência. A convidada anterior, que é uma psicóloga, falou sobre consistência na mudança do nosso comportamento. Nós temos que ser consistentes. Se você já identificou um comportamento negativo que você tem, e você quer mudar esse comportamento, você tem que ser consistente na tentativa de mudar esse comportamento. Então, o mais importante é você identificar o comportamento e dizer, olha, eu quero mudar. Mas tu tens que ser consistente na tentativa da mudança. Tu não pode achar que, ok, identificaste o comportamento e vou mudar hoje. Não. Tu tens que ser consistente. Olha, ok, vou começar hoje. Vou desenhar essa estratégia. Vou fazer isso hoje. Vou fazer isso amanhã, depois da manhã. Ela levou 4 anos para poder mudar um comportamento que ela tinha. Então, isso para mim é um grande aprendizado. Ontem eu não sabia, hoje eu já sei. Dentre vários outros assuntos que nós fomos falando aqui, por exemplo, teve um Reels do meu convidado Dentman que viralizou muito sobre o homem, quando ele diz que o homem tem que correr atrás de dinheiro e não atrás de mulher. Para quem só vê aquele corte e não vê todo o contexto, pode não perceber em que contexto ele falou aquilo. Mas mesmo só vendo esse corte faz total sentido. Porque tu trabalhas muito o teu desenvolvimento pessoal. E olhem só, liga-se muito com o que um dos meus convidados falou, que é o Hermínio. Ele disse, quando nós saímos de um relacionamento, nós temos que trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal. Então, não está muito distante daquilo que o Dan Timani falou, que é nós trabalharmos o nosso desenvolvimento pessoal. Nós procurarmos sermos capazes de prover não só questões financeiras, mas também provermos a segurança para aquela pessoa, provermos estabilidade emocional, provermos prover uma família, prover alimento dentro de casa, sermos provedores, porque o homem nasceu para ser provedor. Então, esse também foi um grande aprendizado que eu já trazia, mas não de forma consciente. Claro que eu leio vários livros de desenvolvimento pessoal, mas a forma como ele trouxe, a abordagem que ele trouxe, e olhando e assistindo todo o episódio, então isso caiu tipo como uma luva. Então encaixou muito e esse foi também um grande aprendizado. Então Edilson antes e Edilson depois do podcast é totalmente diferente e a cada episódio eu vou aprendendo, poder achar a falar aqui de outros episódios, aprendizados que eu tive de cada episódio. Acho que até seria interessante fazer um podcast
a falar sobre os aprendizados de cada episódio. Se calhar também ia servir de um resumo para quem tem preguiça aí de assistir a todos os episódios. Já cruzei com pessoas a dizer, eu gosto muito do seu podcast, já assisti 2, mas estou ainda a maratonar ou estou ainda a arranjar tempo para poder assistir os outros. Então seria interessante fazer um resumo aí de todos os podcasts, ok? E aproveita, já se inscreve aqui se estiver a gostar deste episódio. Se já assistiu algum dos meus episódios aqui ou algum episódio aqui do podcast, aproveita e se inscreve porque o YouTube não está a entregar o nosso conteúdo para quem não é inscrito. Então se inscreve e dá um like aqui nesse vídeo para, sinal de gratidão, apoio também aqui ao episódio, ao esforço que eu estou a fazer também de gravar um podcastzinho. Eu estou habituado a fazer as perguntas e ouvir o meu convidado a responder do que estar sempre a falar, então é bem desafiador isso. Então deixa seu like aqui se você estiver a gostar das perguntas e das respostas também. Deixa sua contribuição. Como vocês sabem, eu leio todas as contribuições que vocês deixam nos comentários. Então vai ser interessante ver aqui o que você está a achar sobre este episódio. Então partilha também com um amigo, se inscreve e deixa seu like, ok? Vamos lá ver se temos mais perguntas aqui. O que te motiva a fazer o podcast? Boa. E eu havia prometido tentar fazer uma live aqui no Instagram. Vamos ver se também, para ser mais interativo, né? Uma vez que estou sozinho, vamos ver se rola, pessoal. Deixa-me só... Enquanto isso vai se inscrevendo no canal, deixe seu comentário o que você está a achar. Alguma pergunta? Meu produtor, faz lá uma pergunta. Estou aqui com o Gideon, ele aqui é o produtor aqui do estúdio. Como eu disse, é um estúdio super top, que vocês deveriam vir para aqui e gravar. Alguma pergunta, meu produtor? Como assim? Deixa eu só tentar iniciar aqui a transmissão para ver se tem alguém que quer fazer uma pergunta aí em direto. Enquanto isso, vou respondendo também outras perguntas. O que te motiva a fazer o podcast? O que me motiva? Boa, essa é uma excelente pergunta. E vamos lá. O que me motivou primeiro a fazer este podcast sem um convidado é o compromisso que nós temos convosco. Porque vocês não estão só habituados a ver o programa ou a ver os episódios com um podcast, mas vocês estão habituados a todos os domingos vocês terem o episódio lá para vocês poderem assistir. Então, se eu não subisse um vídeo, se eu não subisse um episódio neste domingo, vocês haverão de desmoralizar, haverão de pensar que eu parei. E também isso haverá de ser desmotivador para mim. Quando eu comecei o podcast, houve uma semana que eu não consegui trazer um convidado, porque sempre no início é difícil quando você não tem ainda não se estabeleceu no mercado, as pessoas ainda não começaram a habituar o teu podcast. Então eu não consegui trazer, aquilo me desmotivou, fiquei 2 semanas sem gravar, 2 ou 3 semanas sem gravar. Então eu já estava meio que a ficar desmotivado, então por isso que eu disse não consegui acertar a agenda com o convidado, mas vou gravar mesmo assim, vou fazer perguntas e respostas. Acabei de abrir uma live aqui no Instagram, deixa eu ver quem está aí. O Perozaki tá ali, Nércio Dava, olá, Anabela, olá, Arônica Macitela. Então tá aí um pessoal, alguém tá a mandar pedido para fazer a live. Ok, talvez eu aceite depois, ok? Então o que me motiva é saber que nós estamos a contribuir. Teve um comentário que me deixou assim bem intrigado no episódio do networking que eu fiz com a empresária Foscossa. Ela disse, já não me lembro exatamente o que ela disse, mas vou tentar aqui relembrar. Ela dizia, foram quase 12 anos parada, uma coisa assim, ou estagnada, parada no tempo, e esse podcast abriu a minha mentalidade. Então foi algo nesse gênero. Se vocês forem entrar lá, podem ver isso. Eu inclusive posso tentar procurar aqui e ler o comentário na íntegra. Então, entre vários outros comentários que as pessoas foram deixando, e nós fomos percebendo a relevância que o nosso podcast tem. Então, como eu disse, o nosso podcast, para além de ser só mais um podcast sobre relacionamentos, é, acima de tudo, um podcast educativo. Então, isso é o que me motiva a saber que nós estamos a contribuir todos os dias ali na vida das pessoas. Então, por isso que eu preferi mesmo gravar esse podcast sozinho, para que não faltasse um episódio aqui para vós. Então, estou à procura aqui do episódio
Tá aqui, já encontrei. Agora quero encontrar o comentário dela, para vocês perceberem que não é algo assim tão simples quanto... Tá aqui, passaram 12 anos, meu Deus, parada no mesmo lugar, nem acredito, me levaste a uma profunda reflexão. Obrigada por essa lição. Então, é isso que me motiva a gravar o podcast, respondendo aqui a pergunta da audiência. Então, é isso, pessoal. Poder fazer parte da vossa vida faz total sentido para mim. Ok, quem tá ali? Anelmo Zimba tá ali. Olá, Anelmo. Deixa eu ver quem mais tá ali. Ok. Vamos lá, próxima pergunta. Essa aqui já li. Maiores aprendizados já li, porque esse é um tema também já. Fala da primeira co-host. Ok. A primeira co-host eu já expliquei qual é o critério para vocês poderem participar aqui. A primeira co-host foi a Shu de Mungani, inclusive ela vai ver esse episódio. Ela sempre assiste todos os episódios aqui. E foi interessante ter a participação dela aqui conosco. E você também tem a oportunidade de participar aqui. Para tal, tem que preencher a lista de presenças que fica aqui na descrição de cada episódio, ok? De 10 em 10 episódios, eu convido um de vocês para vir participar aqui comigo e entrevistar os meus convidados. Olha só, a Lima Isdini também já participou aqui do episódio conosco, mandou uma mensagem no Instagram. Olá, doutora Lima, tudo bem? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Explicar sobre a lista de presenças, já falei sobre isso. Ok, vamos falar agora sobre a novidade que vai acontecer aqui no nosso Lovecast, pessoal. Eu quero trazer para vocês o Lovecast Experience Club, ok? O que vai ser o Lovecast Experience Club? Vai ser... eu quero trazer uma experiência diferente para nós aqui. Como é que vai ser? Eu quero criar um grupo fechado no WhatsApp, ok? Para que vai servir esse grupo fechado no WhatsApp? Vai se chamar o Lovecast Experience Club. O grupo fechado no WhatsApp vai servir para eu chamar os meus co-hosts, isto é, se calhar eu já não preciso esperar de 10 em 10 episódios para trazer aqui um co-host, mas eu posso, dentro do grupo do WhatsApp, chamar alguém que tem tempo disponível e dizer, olha, próxima semana eu vou gravar com convidado X, quem quiser participar é só mandar uma mensagem, então a pessoa já pode vir para aqui e participar. Então acredito que vai ser muito mais produtivo e eu gostei da experiência de estar a gravar com a Shudi, que foi a minha primeira co-host, então eu achei interessante ter uma co-host do lado. Eu acredito que vai fazer muito sentido e eu acho que faz muito sentido também criar esse grupo e também para ter as pessoas mais próximas, né? Mais junto, então vai ser mais fácil também a comunicação com o pessoal que acompanha aqui o nosso Lovecast, ok? E o segundo objetivo do Lovecast Experience Club vai ser se conectar com pessoas da mesma tribo, isto é, eu assisto, vamos lá, você assiste o programa, tem várias outras pessoas que assistem aqui o Lovecast, mas não nos conhecemos, então vai ser uma experiência muito boa poder trocar essa experiência com pessoas que acompanham o nosso programa, acompanham o Lovecast todos os dias, então vai ser uma experiência muito boa. E estar próximo de pessoas da mesma tribo, estar próximo de pessoas que comungam dos mesmos ideais, estar próximo de pessoas que acompanham o mesmo programa, então é mesmo para essa interação com o outro pessoal. Uau, várias pessoas estão a mandar aqui pedidos para poder participar. Depois eu aceito alguém aqui para poder participar e fazer uma pergunta, ok? Falando ainda sobre o Lovecast Experience Club, saber com antecedência o convidado e mandar perguntas que serão respondidas. Isto é, quem estiver dentro do Lovecast Experience Club vai poder saber com antecedência o meu próximo convidado e vai fazer perguntas e eu vou fazer, para além de fazer só as minhas perguntas no intuito de educar a audiência, mas também vou fazer as perguntas de quem estiver dentro do Lovecast Experience Club. Então, são esses os 3 principais objetivos. É claro que à medida que eu for implementando o Lovecast Experience Club, vão surgindo novas ideias. Quando o pessoal for entrando lá no grupo, o pessoal vai trazer mais ideias sobre como contribuir para podermos melhorar aqui o nosso programa e também poder melhorar a experiência do próprio Lovecast Experience Club, ok?
Então, essa aqui é a grande novidade que eu quero trazer para vocês sobre o Lovecast Experience Club. Espero que vocês gostem e ainda vou coordenar como é que vai ser o processo. Se vamos deixar o link na descrição, se o pessoal vai entrar assim de forma aleatória, ou se vai ter alguma taxa ou alguma coisa assim, porque isso demanda também tempo, demanda gestão. Então, é importante eu começar a estudar isso, como é que vai funcionar. Então, nos próximos episódios eu vou divulgar aqui, vou falar mais sobre o Lovecast Experience Club, só estou mesmo a trazer essa novidade aqui para vocês e ver se vocês se interessam, se faz algum sentido. Inclusive, se faz algum sentido trazer o Lovecast Experience Club, deixa aqui nos comentários se faz sentido, se você gostaria de participar, se você participaria do Lovecast Experience Club. Então, deixa aqui nos comentários para poder ver até que ponto isso é viável. Se calhar é só uma viagem da minha cabeça e não faz sentido. Desculpa se eu estiver a falar rápido, já expliquei que é porque eu vejo os vídeos em 2x e também penso muito rápido, ok? Deixa eu só interagir aqui um pouco com o pessoal que está no Instagram. Varela está aí, Charmila Simba está ali. Olá pessoal, digam de onde é que vocês estão a falar. Várias pessoas passaram por aqui. Lídia David acabou de entrar, olá. Ok, deixa eu ver se temos mais perguntas aqui para responder. Ok, o que é? Este aqui já está. O que te motiva também já está. Deixa de presença já está. Qual o critério? Acho que essa aqui também já está. Maiores aprendizados. Essa pergunta veio muito. Por que só um tema? Essa pergunta eu já respondi, pessoal. É mesmo uma questão de diferenciar, ok? Eu acho que acabei respondendo aqui um bocadinho de todas as perguntas que vocês fizeram, que eu fui coletando. E Varela, manda aí uma pergunta. Olá a todos. Varela acabou de mandar aqui no Instagram. Olá, olá Varela. Então, manda aí a sua pergunta que eu vou responder aqui agora. Já respondi todas as perguntas aqui que estavam na caixinha de perguntas. E é isso. É isso, pessoal. Respondi todas as perguntas. Espero ter respondido. Eu não mencionei os nomes. Não sei se o pessoal haverá de gostar que eu mencionasse os nomes. Então eu preferi não mencionar os nomes. Sobre essa pergunta que veio muito sobre porque um tema, para além do diferencial, vou falar aqui um pouco também dos diferenciais que nós trouxemos para o podcast. Para além do aprendizado que nós trouxemos um diferencial nos cortes, ok? Uma das coisas que faz muito o podcast ganhar força no início são os cortes, ok? Então nós trouxemos um diferencial na própria edição dos cortes, ok? A edição, como assim? A parte técnica. Se forem a perceber, os nossos cortes são diferentes de todos os podcasts. Eu fiz uma pesquisa de mercado, eu assisti todos os podcasts e nenhum podcast nacional faz os cortes que nós fazemos. Então nós trouxemos isso como um diferencial. A forma como nós fazemos os cortes. Eles são dinâmicos, trazemos ângulos diferentes, posicionamento dos personagens, dos intervenientes de forma diferente. Então não é só aquela pessoa ali a falar, não. Nós nos inspiramos muito em podcasts norte-americanos, então eles têm uma edição diferente. Então nós trouxemos muito aquela pegada do podcast norte-americano na edição dos nossos cortes. E os nossos cortes, eles são bem densos, entre aspas. Eles são cortes mesmo de 90 segundos, 1 minuto e 20 segundos. Então, são cortes bem densos. Se for a perceber, a maior parte dos cortes dos podcasts nacionais são cortes de 30 a 60 segundos. É claro que isso é uma estratégia e a própria ferramenta também distribui mais cortes de 30 a 60 segundos. Isto é, o Instagram, o TikTok distribui mais esses conteúdos. Mas eu acabei percebendo que fazendo cortes de 1 minuto e 20 segundos, eu consigo trazer mais conteúdo, consigo trazer mais pensamentos sobre o convidado, sobre aquele tema ou sobre aquele assunto específico que eu estou a trazer no corte. Então, por isso que eu preferi estender muito o meu corte ou o corte do podcast, e isso acabou sendo um diferencial. Então, você só consumindo o corte, você já consegue apanhar a ideia que o convidado queria trazer sobre aquele assunto. Então, se você quiser se aprofundar, então você vai assistir o episódio completo. Então, esse foi um diferencial também que nós trouxemos. Jay Chaluco, Shelly Tovela, olá. Cibo,
Cibo Fabian, olá, seja bem-vindo. Mandem perguntas se tiverem alguma pergunta aí. Eu não estava a falar sobre o corte, então o corte também foi um diferencial que nós trouxemos aqui no nosso podcast, ok? Não tenho mais perguntas. Talvez reforçar, lembrar que a lista de presenças está disponível aqui, vou deixar aqui. E qual vai ser a palavra de chave de hoje? Vai ficar aqui para o meu editor. Produtor, qual é a palavra-chave de hoje? Tinha que ter uma câmera. Agora, como estou sozinho, tinha que ter uma câmera virada para ti. Ok. Não, palavra-chave. Empreendedorismo, essa é a palavra-chave de hoje. Vou deixar aqui a lista de presenças para que vocês possam preencher e ter a oportunidade de participar aqui comigo. Essa live no Instagram não vai ficar gravada, pessoal. Então, a palavra-chave de hoje é empreendedorismo. E empreendedorismo é uma palavra muito interessante. Como já não tem perguntas aqui, eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo, e porque eu também sou empreendedor, empreendo. Então, o empreendedorismo, para mim, é o que salva um país, é o que salva a juventude. Se nós jovens estivéssemos mais preocupados em empreender, em criarmos as nossas próprias oportunidades, em procurarmos resolver os problemas das pessoas, ao invés de só esperarmos que o governo abra as portas, ao invés de só esperarmos fazer faculdade, depois procurar emprego, então eu acredito que muitos problemas estariam resolvidos, porque se formos a ver, muitos problemas, o jovem, de que ele reclama? Não há oportunidades de trabalho, não há emprego. Mas, vamos lá aqui pensar. A própria escola para mim é um negócio. A própria escola para mim é um negócio. A escola faz dinheiro, aquilo é o negócio. Qual é o produto da escola? É a educação, é o conhecimento que ela te vende. E não vou contar esse episódio hoje, vou contar talvez num outro dia. Mas por que eu digo isso? A própria escola para mim é um negócio. E se nós conseguíssemos... Negócio o que é? É resolver problema. Negócio é resolver problema. O nosso país está cheio de problemas. Cheio de problemas. Mas cheio de problemas mesmo. Então, se você consegue identificar... Ao invés de só identificar problemas... Ok, nós temos problemas de emprego. Os jovens terminam a faculdade, terminam o ensino técnico profissional, não tem emprego. Como é que eu resolvo a questão do emprego? Empreendendo, criando um negócio. E não vou falar muito sobre isso, não sou especialista em empreendedorismo, eu também empreendo e tenho os meus mentores na área de empreendedorismo, só estou a trazer aqui um bocadinho sobre isso, porque é a nossa palavra-chave de hoje. Eu acredito que, pronto, se calhar essa mensagem pode tocar alguém, e a partir disso a pessoa começa a empreender ou começa a ter uma visão, um olhar diferente sobre o empreendedorismo. O problema é que as pessoas têm um olhar negativo sobre o empreendedorismo. Acham que só empreende quem não deu certo na vida. Esse é que é o principal problema das pessoas ou dos jovens, acharem que só empreende quem não deu certo na vida. E não é bem assim. Se forem a perceber, as pessoas mais bem-sucedidas são empreendedores. As pessoas mais bem-sucedidas são pessoas que resolvem problemas. As pessoas mais bem-sucedidas são pessoas que abriram mão do caminho convencional e foram pelo caminho não convencional, que é o empreendedorismo. Não convencional por quê? Porque nós crescemos numa sociedade em que te ensinam que tu tens que nascer, ir à escola, ir à faculdade e procurar um emprego e ter a tua família, ter a tua casa e já está, depois viver da aposentadoria do INSS. Então esse é o caminho convencional, é o certo para a nossa sociedade. Então por isso que nós achamos que o empreendedorismo é só para quem não deu certo, mas não é bem assim. As pessoas mais bem-sucedidas são pessoas que decidiram empreender. E quando você empreende, você abre portas, abre oportunidade para outras pessoas. Você cria oportunidade, você resolve o problema do desemprego, por exemplo. Este estúdio, por exemplo, é fruto do empreendedorismo. E está a empregar pessoas, está a resolver, está a diminuir a taxa de desemprego no país. Onde várias pessoas trabalham, essas lojas que andam por aí, essas empresas privadas que andam por aí, são fruto do empreendedorismo. Se calhar uma outra conotação negativa é acharmos que empreendedorismo é ter uma banquinha. Não, empreendedorismo não é ter uma banquinha. Abrir um negócio não é só ter uma banquinha. E mesmo que você tenha uma banquinha, mesmo que você comece por uma banquinha, tu tens que ter uma visão de longo prazo. Tu tens que
ser ambicioso é diferente de ser ganancioso. Tu tens que ser ambicioso, querer crescer, querer expandir o teu negócio, não só querer, ok, comecei o meu negócio naquela banquinha, quero ficar naquela banquinha durante 10, 15, 20 anos. Não, tu tens que ser ambicioso, tu tens que querer crescer, tu tens que querer empregar mais pessoas, tu tens que querer, sei lá, resolver o problema do desemprego que temos no país. Então, se você pensar assim, tu vais parar de reclamar que o nosso governo não nos dá oportunidade de trabalho ou que a taxa de desemprego. Não, tu vais querer resolver problemas. Quais são os problemas que nós temos? Temos problemas na área da saúde, temos problemas na área da educação, temos problemas em várias outras áreas, problema de transporte, problema de não sei o quê. Então, estão aí oportunidades para poder empreender. E tirem essa conotação negativa sobre o empreendedorismo, de que o empreendedorismo é para quem não deu certo. Não, o empreendedorismo é também... as pessoas mais bem-sucedidas são pessoas que decidiram empreender, ok? Então, não sou especialista sobre empreendedorismo, só estava aqui a trazer um bocadinho sobre a minha visão, né, sobre isso, porque é a nossa palavra-chave da nossa lista de presenças. A Zuleika diz, pois é isso. E se calhar eu trago aqui um especialista, por acaso trabalho com alguém que é especialista em empreendedorismo, se calhar eu trago a ele e pronto, não queria muito entrar muito nesse tema porque já existem podcasts sobre empreendedorismo, então não queria muito fugir aqui da nossa linha de produção de conteúdo, mas vejo que é um tema tipo extremamente importante e como nós estamos preocupados, ou o nosso podcast não é só podcast de relacionamento, mas também é um podcast educativo, então se calhar poderíamos trazer esse tema, mas vamos pensar lá mais para frente, ok? Todas as perguntas respondidas, todos os recados dados, não esqueçam, preencher a lista de presenças, palavra-chave é empreendedorismo, dada aqui pelo meu produtor, o Gideon, e a lista de presenças vai ficar aqui, se inscrevam no canal, partilhem, deixem um like, deixem seu comentário, o que você achou sobre este episódio de hoje, perguntas e respostas bem... Qual é a palavra que eu usaria? Sei lá. Bem aleatório mesmo, nada scriptado, só abri uma caixinha. Por acaso até abri a caixinha de perguntas ontem às 23 horas e até hoje de manhã, graças a Deus, já tinha algumas perguntas. São essas perguntas que eu respondi aqui e fiz o episódio para que vocês não ficassem sem episódio neste domingo. Então é isso. Empreendedorismo é uma forma de relacionamento. Resolver o problema é sobre isso. Boa. Deixou aqui a nossa convidada do episódio anterior, a doutora Sâmia Cardoso. Empreendedorismo é uma forma de relacionamento. Realmente empreendedorismo é uma forma de relacionamento. Muito bem colocado. Resolver problema é sobre isso. É isso, pessoal. Então... se inscrevam, deixe seu comentário o que você achou sobre isso. Se calhar eu faça uma vez por mês até, ou uma vez a cada, sei lá, 20 episódios, a cada 10 episódios. Posso fazer aqui perguntas e respostas. Acredito que muita gente não deixou as perguntas, porque é a primeira vez que eu faço isso, inclusive é a primeira vez que eu abro uma live aqui no Instagram também. Então... talvez, se vocês gostaram dessa dinâmica, deixem nos comentários. Eu posso fazer mais perguntas e respostas. E se calhar, quando abrirmos o Lovecast Experience Club, também posso trazer aqui, só fazer um podcast com os simpatizantes, com os co-hosts aqui. Então, vai ser uma coisa bem interessante. É um projeto novo, então estamos abertos aí a sugestões para poder melhorar e trazer uma dinâmica aqui diferente para o nosso episódio. Então, é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Agradecer mais uma vez a nossa parceira, a Tráfego Promos, que é uma empresa de prestação de serviços de tráfego pago, anúncios na internet, que presta serviços para a Escola do Excel, a Selene Cakes e marcas pessoais como Luane, Solange, entre várias outras pessoas, como vocês podem ver aqui. Eu acho que está a passar deste lado, passa sempre da minha direita, eu acho. E também tem o contato aqui embaixo, se vocês quiserem entrar em contato. Já falei sobre a nossa parceira Tráfego Promos, então se ficou alguma dúvida, tem um contato aí para vocês poderem ligar e impulsionar aí os vossos negócios, ok? É isso, nos vemos no próximo episódio e obrigado pela vossa audiência.